Eu também agradeço a ABS, em nome do Dr. Alceu, e pelo convite de estar aqui, em nome dele também cumprimento todos os meus colegas aqui na mesa. Eu vou fazer algumas observações também bastante sucintas, com foco na questão de transição. Quer dizer, nós temos um entendimento de que os serviços passam a ser exercidos a partir da titularidade compartilhada, tendo como poder concedente essa agência metropolitana, a qual o Dr. Pedretti se referiu, e nós temos no âmbito dos instrumentos de exercício da política de saneamento, algumas dimensões que precisam ser exploradas nesse sentido. Por exemplo, os planos de saneamento. Os planos de saneamento foram elaborados até o momento no Estado de São Paulo e em outras unidades da Federação, principalmente no âmbito municipal. São planos municipais de saneamento. Até de uma forma, a meu ver, um pouco exagerada, todas as agendas para a discussão dos planos de saneamento na esfera federal, no Ministério das Cidades, têm se referido aos planos como planos municipais de saneamento. Quer dizer, isso é um equívoco, porque, inclusive, ele conflita com a própria Lei 11.445, que prevê que os planos de saneamento serão elaborados pelos titulares dos serviços. E a lei não estabelece, nem poderia, quem são esses titulares. A Lei 11.445 se furtou dessa discussão. Então, agora que ela está na pauta por conta desse acórdão e retoma a titularidade compartilhada nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, então, esses planos têm que ser revistos. Quer dizer, o Hugo se referiu à necessidade de revisão de contratos vigentes, que são contratos que, por sua vez, espelham conteúdos que estão previstos nos planos municipais de saneamento. Então, essa revisão tem que ser uma revisão completa, quer dizer, você tem que rever o contrato e rever o plano. O plano tem que ser agora articulado na dimensão maior. E essa dimensão maior não é apenas a dimensão metropolitana. O Pedretti se referiu à criação de duas aglomerações urbanas na gestão recente do Estado de São Paulo. E isso é extremamente importante, porque nós, no calor dessas discussões que vieram desde a Constituição de 88, nós sempre polarizamos muito o debate em torno das regiões metropolitanas. Mas essas duas outras figuras regionais, das aglomerações urbanas e micro-regiões, são essenciais, principalmente agora, que, por exemplo, nós falamos em termos da oferta de água na região metropolitana de São Paulo. Hoje, ela é abordada segundo uma visão macrometropolitana, quer dizer, nós passamos a trabalhar com o referencial da macrometrópole paulista. E essa macrometrópole paulista é extremamente complexa, ela é uma composição de unidades regionais que são típicas do sistema de gestão de recursos hídricos, que são as UBRES, né? Ela é composta também pelas regiões metropolitanas paulistas, todas essas criadas e por criar, inclusive a de Sorocaba, e pelas aglomerações urbanas já criadas e provavelmente pelas próximas a criar. E ainda não se institucionalizaram micro-regiões de interesse, mas elas são absolutamente essenciais também nessa estrutura, nesse mosaico regional que se forma na macrometrópole paulista, né? Então, existe um desdobramento fundamental dessa titularidade compartilhada, da forma como estabelecida agora no acórdão,
nessas novas agregações regionais que são funcionalmente indispensáveis. Quer dizer, o plano macro de abastecimento de água da macrometrópole, de aproveitamento de recursos hídricos da macrometrópole, ele passou a ter lugar por uma necessidade funcional, essencial. Quer dizer, ele não foi uma arbitrariedade que se inventou a macrometrópole apenas por uma questão de política específica, mas sim porque, funcionalmente, as regiões metropolitanas já não estavam mais dando conta dessa dimensão. Como, por exemplo, o professor Café falou, até sublinhei aqui, essa dualidade de funções e territorialidade. As regiões metropolitanas deram conta de uma série de articulações funcionais dos territórios contíguos, né? Mas essas relações não se limitam aos territórios contíguos, quer dizer, elas têm relação com captações de água, com derivações, com reversões de distância mais longa, que, embora sejam municípios contíguos, não são conurbações, que criariam, por exemplo, uma região metropolitana. Então, elas requerem, de fato, uma abordagem territorial muito mais complexa do que a simples conurbação metropolitana. Inclusive, a gente tem que, pode parecer uma questão terminológica menor, mas não é. É muito importante a gente conceituar uma macrometrópole como uma agregação territorial não necessariamente contínua, do ponto de vista urbano. Diferente que, por exemplo, que se fala numa megametrópole. A megametrópole seria uma noção associada a uma metrópole que cresce, 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 uma mancha urbana contínua sem limites. Não é o caso. Nem é desejável que seja. Quer dizer, uma macrometrópole é uma composição de territórios urbanos e não urbanos, e que, no seu conjunto, tem uma funcionalidade definida, né? Então, essa dimensão é fundamental agora nós entendermos no âmbito dessa nova figura de titularidade compartilhada. E eu frisaria, só para não exceder o tempo, que as 5 regiões metropolitanas, sendo 4 já criadas e uma por criar, são absolutamente pertinentes à gestão de recursos hídricos. Quer dizer, nós começamos da região metropolitana de São Paulo. Toda a mancha urbana metropolitana está contida dentro da bacia do Alto Tietê, embora não todos os 39 municípios. Dos 39 municípios, parte deles, eu acho que 4, estão fora da bacia do Alto Tietê, mas a mancha urbana está inteiramente contida. No caso da região metropolitana de Campinas, os 9 municípios são 19 municípios que integram, 18 pertencem ao conjunto de bacias do PCJ, Piracicaba, Jundiaí e Capivari, né? Então, existe uma pertinência também muito grande. Todos os municípios que compõem a região metropolitana da Baixada Santista são pertinentes à Unidade de Gestão de Recursos Hídricos da Baixada Santista, a UGRE Baixada Santista. Da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, existe uma articulação entre 2 UGREs principais. Existe uma terceira, mas as 2 que formam a região metropolitana são o Paraíba do Sul, propriamente dito, a UGRE Paraíba do Sul no seu trecho paulista, e a UGRE do Litoral Norte. Então, é extremamente importante que, ao se estabelecer as indispensáveis conexões que têm que existir entre os planos de saneamento e os planos de recursos hídricos, então, essa unidade territorial que se cria da titularidade metropolitana, ela se relaciona de forma articulada entre as UGREs que formam essa mancha. Então, existe uma interconexão territorial extremamente importante para garantir essa articulação entre o plano de saneamento e os planos de bacias pertinentes, né? E, finalmente, a região metropolitana de Sorocaba, que também o doutor Perdetti se referiu,
ela abrange uma parte fundamental da bacia do Médio Tietê-Sorocaba, que também integra esse complexo macrometropolitano ao qual me referi. Então, para nós, do setor de saneamento, do setor de recursos hídricos, existe um interesse profundo nesta nova configuração em relação aos territórios de gestão de recursos hídricos e também aos próprios planos de saneamento. Por exemplo, medidas não estruturais de gestão de demanda, sejam elas controle de uso e ocupação do solo em zona de mananciais, para preservação de qualidade da água, sejam elas controle de urbanização, para evitar vazões de cheia, para obedecer às vazões de restrição dos planos de macrodrenagem, todas elas são função de ações articuladas de uso e ocupação do solo. Não adianta nada nós trabalharmos essas funções em trechos de menor eficácia, por exemplo, um trecho de jusante, de bacia, se nós temos um problema muito maior a montante. A doutora Dilma referiu-se à questão do esgoto. A questão da drenagem é a mesma coisa, quer dizer, não adianta nós trabalharmos parcialmente essas bacias quando os processos são integrais, né? Então, existe tecnicamente desdobramentos importantíssimos e que estão requerendo, eu queria deixar como recado, que se estabeleça uma prioridade num plano de transição. Quer dizer, antes de se chegar a esse ideal da institucionalidade de exercício do poder concedente pela agência metropolitana, ou pela agência microrregional, ou pela agência da aglomeração urbana, nós vamos ter que pensar numa transição contemplando, inclusive, essas dimensões contratuais, às quais o Hugo muito bem se referiu. O problema de concessões onerosas municipais que têm disposições específicas sobre compensações que só valem para aquele município, e também a questão sobre a possível indenização de ativos que não estejam amortizados nos contratos municipais e que vão ter que ser pensados daí nessa dimensão de um contrato mais abrangente intermunicipal. Obrigado.